A gente leu sexta sobre a vida de Abraão, a gente leu, na verdade, sobre Isaac, e ontem a gente leu sobre a vida de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. E houve um foco sobre a casa de Jacó. E o livro, ele foca nessa casa com todas as suas mazelas, com, como nós estamos vendo, focando nos caráteres desses personagens. Ele foca no caráter de uma Lia que se deixa passar pela sua irmã na noite de núpcias, porque ela ama tanto a Jacó que se deixa ser chamada de Raquel a noite inteira, né? Nós vemos uma Raquel que vê Lia ter os filhos e cria dentro dela uma angústia e uma inveja por não poder abençoar o seu marido com filhos, e faz como sua avó Sara fez, chama uma serva e concede que ele tenha filhos através dessa serva. E essa competição familiar entre essas duas mulheres que vão criando essa plore que nós conhecemos hoje como as 12 tribos. Se não houvesse a infertilidade de Raquel, certamente Deus, pela sua glória, e ele faz essa mixigenação, são duas servas distintas, são duas irmãs com o mesmo sangue, vão nos mostrando que até essas 12 tribos que muitas vezes nós idolatramos são homens comuns, homens com sangues misturados, homens que nós vamos perceber amanhã nessa história com defeitos graves, né? Quando nós vamos deparar com a história de Judá e Tamar, com o próprio Rúben, né? Pegando uma dessas esposas de seu pai para ter relação sexual. Então, assim, é uma família muito disfuncional. E a Bíblia não esconde isso de nós. Ela nos coloca luz, nos coloca os olhos sobre essa família de Jacó, né? E um Jacó que vem muito influenciado por uma família também disfuncional, como eu trouxe a situação entre Rebeca e Isaac, em que eles tinham predileções sobre seus filhos. A decisão de Rebeca de ajudar e dar um jeitinho para que fosse levado o seu filho predileto ao poder da tribo, quando ele tivesse, assim, a bênção do seu pai Isaac. Então, nós vemos esse transcorrer da Bíblia. Eu não falo uma confusão, mas, assim, Moisés utilizando a estrutura histórica para justificar até mesmo a diferença deles ali, esse povo de Israel. Então, volto para o livro, né? E nós nos deparamos com o capítulo 29, que nós lemos, em que Jacó chega à casa de Labão, e Labão grita, né? Você é, de fato, sangue do meu sangue. E aqui a Bíblia nos coloca em posição de transacionar pessoas, de deixar pessoas aprisionadas a nós, emocionalmente, financeiramente. O quão isso é ruim para você que aprisiona e para quem é aprisionado. Essa relação doentia entre tio e sobrinho, em que um Jacó chega até aquela casa sem os dotes, né? E ele, por não ter os dotes, e apaixonado por Raquel, fala: meu tio, eu trabalho aqui por você por 7 anos, mas eu quero a mão da sua esposa. E um tio, vendo a unção e a glória de Deus sobre esse homem, da mesma forma que existia a unção e a glória de Deus sobre Abraão. Quando Abraão fala: ó, vá para a direita que eu vou para a esquerda, porque a unção está comigo, nós vemos um Jacó em tudo que ele tocar, em tudo que ele se coloca a fazer, prosperando. E Labão, muito atento a isso, né, tenta cada vez mais segurar esse homem. A partir de determinado momento que nós vemos um Jacó, 14 anos depois, com seus 12 filhos, e um Labão atento a isso, dizendo: não, Jacó nunca vai nos deixar, ele já está aqui estabelecido com a sua família. E aí Labão tem a notícia, né, em que Raquel, aquela que não podia ter filhos, após 14 anos, declara estar grávida de José, e Jacó considera isso como sinal para ele começar, né, a sua própria dinastia, o seu próprio clã, longe de Labão, não mais na sucerania, não mais dependendo desse senhor Labão. E aí é o transcorrer da história em que nós lemos, é o capítulo 30, 31, em que Jacó foge de Labão, Labão vai junto com seus filhos
para algum determinado lugar, visitar seus pastos, e aí, nesse meio tempo, Jacó junta sua família e foge, né, das posses de Labão, e a Bíblia nos fala que, em determinado momento, Raquel vai até os deuses de seu pai, ali, porque existe ainda uma forte influência da cultura egípcia nesse momento, e nós vamos ver o tempo inteiro a cultura egípcia, esse culto a deuses, caminhando junto com Israel, né? Então ela pega esses ídolos, nós não sabemos porque ela pega para proteger a família dela, ou se justamente para enfraquecer o seu pai. A Bíblia não deixa isso claro, mas nós vemos que ele vai transcorrendo com isso, né? E nos coloca: Jacó saiu da casa de Labão, mas junto com a sua esposa é levado esses deuses idólatras. A Bíblia não fala o que ele fala, o que ele faz com esses deuses. Se Raquel quebra, ela passa pano, ela não dá foco nisso, né? Então a gente continua a leitura, e aí, após resolver esse problema, esse entreveiro entre Labão e Jacó, eles fazem um contrato, né? Levanta aquele memorial e fala: eu, Jacó, não atravessarei desse lado, nem você, Labão, atravessará para o lado de cá. Eles fecham ali esse acordo comercial, e ele segue, e ele tem um novo problema. Ele entra nas terras de seu irmão. O seu irmão, que ele traiu e roubou a primogenitude com a tigela de lentilha, e roubou a bênção, motivado pela sua mãe, quando tem aquele plano maquiavélico de ele botar a pele de carneiro no braço, usar as roupas de Esaú, e vai até seu pai cego para ter a bênção, né? E aqui nós vemos um Jacó titulador, que ele divide a sua glória, a sua família em duas, né? E ele manda um servo à frente com alguns presentes. Ele bota uma parte da família com Raquel, outra parte da família com Lia, e ele começa nesse desgaste psicológico e pedido a Deus, né, de que proteja assim com ele. Em determinado momento, ele se afasta, deixa toda a sua família. Quando ele tem a notícia que Esaú está muito próximo dele, ele atravessa um rio e vai orar ou buscar a direção de Deus num descampado. E nesse momento em que o texto fala, Jacó luta com Deus, né? E nós vemos a real conversão de Jacó. Vocês leram comigo um Jacó que transacionava a sua relação com Deus. Se o Senhor me proteger, se o Senhor fizer prosperar, se o Senhor me der uma sandália, se o Senhor me der uma camisa, se o Senhor me der comida, assim será meu Deus. E aqui nós vemos um Jacó no capítulo 32, sozinho no acampamento, e ele já tinha esses contatos para com Deus, que Deus, assim, tinha contatos com ele. Nós vemos que ele tem um sonho da escada antes de chegar em Padã Arã. Nós vemos que Deus dá algumas orientações a ele, né, nessa questão do prosperar, lá sobre a guarda de Labão. E rapidamente eu vou ler aqui. Com isso, Jacó ficou sozinho. Veio então um homem que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer Jacó, tocou em sua articulação e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel. Aqui, Moisés está falando para a sua plateia, através do livro de Gênesis, a origem do nome dessa comunidade. Não vou dizer tribo, porque tribo vem dos filhos dele, mas explicando por que eles são israelitas, a partir do nome de um homem, o seu patriarca, aquele que descendeu todas as tribos e as miscigenações que existem dos israelitas, que lá na frente serão judeus. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse assim: vi Deus face a face, no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril descolado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite com o homem que feriu o tendão de Jacó. Nós vimos no próprio texto a informação de Deus, homem, anjo, não deixa claro qual é aquele ser que luta com Jacó, que Jacó não deixa voltar.
aquele ser que quer ter contato com Jacó, e Jacó se agarra a ele, para que ele não vá embora, enquanto não abençoá-lo, nessa batalha que ele tinha na mente, que enfrentaria com seu irmão. E aí o texto nos traz esse Esaú chegando até ele, já arrependido, e já assim, curado, né? Curado do mal que tinha feito. E Jacó, de forma sábia, né? Esaú chama ele, não, vamos continuar aqui, me siga, eu irei lhe proteger, eu vou fazendo aqui, vou batendo aqui até você chegar lá. E Jacó fala, não, nós saímos da casa de Labão para não cair em outra casa. Você é meu irmão, Esaú, mas eu preciso começar a minha dinastia. E aí nós vemos um Jacó se estendendo e fazendo acampamento próximo a Siquém. E acontece uma situação específica em Siquém que nos mostra o caráter de seus filhos. A história já vai transgredindo e já vai saindo de Jacó e colocando luz nos filhos de Jacó. Quando uma filha, a sua filha Diná, é estuprada e os seus filhos mais velhos têm ideia de vingança, em que eles falam, meu pai desonrou nossa irmã, aquela confusão que junta ele, precisa de vingança, e o Jacó, sabendo da potência de Siquém e sabendo que ele era uma tribo nômade, não era uma cidade, estava às margens daquela muralha, estava à margem da cidade, ele entra em acordo e observa, não, vamos fazer o casamento entre eles, só que isso não era dos planos de Deus. Ao fazer o casamento, Jacó cairia novamente em uma casa, cairia em vassalagem de um terceiro. Jacó estaria submisso a um outro homem, que seria ali Siquém. E aí, Deus age através de seus filhos, em que eles têm a ideia de mandar circuncidar todos aqueles que estavam lá, unificando a sua família, e ao circuncidar, eles observam que eles ficam em febre, né? Porque homens adultos com um pedaço do seu corpo cortado, né? E não tinha anestesia, não tinha a tesoura, né? Era na pedra mesmo. Então, eles observam esse detalhe e eles planejam e saqueiam a cidade, destroem a cidade, tocam fogo. E nós vemos um Jacó chateado com seus filhos, porque não obedeceram a seu pai, não obedeceram a sua hierarquia, a sua ordem, né? Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade, vendo que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada. Levaram ovelhas, bois, jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade, nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi, vocês arruinaram minha vida. Eu serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será morta. Mas eles responderam, por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? E nós vemos um Jacó saindo por essa atitude de terceiros, afetando o seu plano original, que não era o plano de Deus, e Deus empurrando ele para voltar para a cidade que ele precisava estar, que era Betel. E o texto segue, nos mostra, né, a morte de Raquel. Raquel, aquela mulher que Jacó amava. Raquel, uma mulher estéril, assim como Rebeca, mãe de Jacó, assim como Sara, avó de Jacó, e estéril, mas até no momento da história ela tem um filho, e esse segundo filho, Benjamim, que também é o nome de uma das tribos, ela vem a falecer após o parto. E aqui o texto ele nos mostra e dá foco de quem era cada filho, né? Então Jacó seguiu viagem, acampou através de Migael, enquanto moravam ali. Ruben, seu filho mais velho, teve relações com Bila, e Jacó ficou sabendo disso. Então, os nomes dos 12 filhos de Jacó foram os filhos de Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, ou seja, aquele que teria a primogenitude, aquele que levaria, né, conduziria os seus filhos na ausência de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, ou seja, Lia teve 5 filhos, 6 filhos. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, Gade e Assé. Esses foram os filhos que nasceram de Jacó em Padã Arã.
Então Jacó voltou para a casa de seu pai, Isaque, de onde ele não deveria sair, de onde Abraão fez tudo para que sua família não saísse dali, perto de Mãe, e viveu. Isaac viveu 30 anos e deu seu último suspiro, e ao morrer em boa velhice, reuniu seus antepassados e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. É um arco que se fecha, né? Nós vemos exatamente como aconteceu com Abraão. Ele morre, né? Nessa capela em Hebron. Ele tem os seus dois filhos velando ele, Ismael e Isaac. E nós vemos aqui um Isaac morrendo e seus dois filhos também assim o velando, não tendo guerra entre eles, né? Esaú e Jacó. E o texto já nos coloca a partir do 36, né? Na visão do novo personagem, o filho do amor de Jacó e Raquel, que é José. E é o personagem que nós vamos aprofundar amanhã e sexta. Ele traz para a gente, no 36, os descendentes de Esaú, para nos mostrar e deixar claro para nós, e nós vamos ler bastante sobre isso, né? E vai ser uma dúvida constante. Por que Israel sempre briga com essas tribos? Por que Israel não respeitava? Por que Israel matava? Por que Davi passava por cima mesmo e não matava todo mundo que era cananeu, fariseu, ou filisteu, etc. Porque lá atrás, em Gênesis 9, nós vemos acontecer exatamente o que acontece aqui, com Isaac, Esaú e Jacó. E é o ponto que Moisés utiliza para mostrar ao povo em Êxodo, o povo que estava caminhando para a Terra Prometida, porque eles não podiam respeitar e porque eles não poderiam ter relações sexuais, porque eles não poderiam misturar o sangue deles, da linhagem de Sem, com a linhagem de Cã. Os dois filhos de Noé, Sem e Cã, descendentes. E dessas duas casas, nós temos a família de Sem, que é essa que segue de Abraão, Isaac e Jacó, e da família de Canaã, de Canaã, que ela vai descendo todas essas outras tribos. E nós lemos que Rebeca fica super chateada quando Esaú contrai matrimônio com duas mulheres cananeias. Quem assistiu ao filme, quem teve o prazer de assistir o filme Jacó, vocês observam o cuidado de mostrar os personagens com as cores das suas tribos. Esaú usa aquela cor vermelha, toda a tribo que ele estava ali, cananeia, a cor vermelha. A casa de Labão, todo mundo com a cor verde, né, nas suas vestes, para mostrar justamente essa diferença entre eles. E para mostrar que Labão, ele descendia também do sangue de Sem, e que a escolha de Esaú, de estar misturando sangue, né, eu vou dizer aqui o sangue real, o sangue puro, o sangue da casa escolhida com os cananeus, é o que vai trazer essa origem e essa guerra constante, né, que nós vamos ver. Bem superior a Caim e Abel, com traços lá atrás, mas com traços firmes e fortes no primeiro reset que aconteceu com Noé. Então, para não trazer uma confusão, é que é Moisés explicando a gente. As guerras que existem entre nós e que nós vamos enfrentar à frente, quando nós vamos atravessar o Rio Jordão, quando nós chegarmos na Terra Prometida, e que, por coincidência, tem o nome de Canaã, que descende de Cã. Então, assim, as peculiaridades que a Bíblia não coloca, que você tem nessa base inicial aqui em Gênesis, faz muito sentido, né? Não é o nome solto que chega para você, Canaã, não. Aí você sabe que ali é a terra do povo de Cã. Da mesma forma que os judeus israelitas são chamados de semitas. E por isso que exige, quando tem um racismo, contra alguém expressa a questão da raça, existe o antissemitismo, quando alguém expressa raiva, injúria contra o povo judeu. Então, são pequenos detalhes que existem em Gênesis, que a gente vai juntando, vai alinhavando e vai trazendo essa colcha, né? Que a gente pode usar no dia frio para poder se proteger e entender o que é essa grande história, né? Dessa família separada, desse clã separado, desse povo separado, dessa nação separada por Deus, pela sua graça. Porque não é Jacó, é o seu clã que é separado por Deus. Não é José, é José, ele está ali como peça maior para resguardar e salvar o povo judeu para chegar até Cristo. Tá joia? Falei um pouquinho mais do que deveria, mas acredito que consegui trazer esse overview do que nós vimos ontem. Agora eu quero ver vocês. A gente tem meia horinha. Acho que foi o Roberto que levantou a mão. Bom dia, paz.